porque do governo brasileiro nós só temos mentira, né, que vai ser levado lá para a COP. Interessante ouvir o deputado que me antecedeu, porque nós somos, às vezes, acusados de fake news. Mas é engraçado que as fake news, elas só são fake dependendo de quem vem, né? Tenho aqui diversos dados que apontam completamente o contrário do que ele falou. Primeiro que ele falou sobre uma importante participação nos gases de efeito estufa no mundo. Nenhum outro país no mundo fez tamanha redução de gás de efeito estufa como foi feito naquele período do governo do presidente Lula e da presidenta Dilma. Em 2005, senhor presidente, no governo do ladrão Luiz Inácio Lula da Silva, ex-condenado e futuro condenado novamente, porque ele não foi inocentado, logo, logo vai voltar para a cadeia, se Deus quiser, que é onde ele merece estar. No governo dele, houve uma emissão de 2,8 gigatoneladas de gases de efeito estufa. No ano passado, nós tivemos 2 gigatoneladas de emissão de efeito estufa, o correspondente a 2,44% das emissões do mundo. No governo Bolsonaro, no passado, com todas as dificuldades de queimadas que houve em questão da mudança do clima, nós conseguimos reduzir as emissões, estamos dentro do teto do Acordo de Paris de emissões de gases de efeito estufa. O ano que vem, a gente vai perceber que esse ano a gente conseguiu reduzir as emissões, porque esse ano a gente já teve, junto com a Força Nacional de Segurança Pública, foram apagados mais de 15 mil incêndios nos últimos 3 meses. O desmatamento caiu 35% esse ano. Aí ele deu um dado aqui impressionante, que eu queria saber de onde ele tirou. Ele disse que a Força Nacional, no ano passado, usou 600 milhões de orçamento. Que em 2020, o governo Bolsonaro chamou a Força de Segurança Nacional uma operação de garantia da lei e da ordem, que gastou 600 milhões. Interessante, presidente, porque o orçamento total da Força Nacional, com quase 2 mil homens, é de 210 milhões. Ou seja, ele triplicou esse valor, e esse dinheiro deve estar em algum lugar, porque na Força Nacional não esteve. Com 300 homens, de 2.300 estavam atuando no meio ambiente, ele disse que, do orçamento de 210 milhões, na verdade, a Força Nacional usou 600 milhões, com 300 pessoas. Ou seja, é completamente paranoico esse número. E aí, esse ano, foram mais que dobrado o número de pessoas na Força Nacional para atuação nos crimes ambientais, de desmatamento e incêndio, e foram 700 pessoas destinadas a combater incêndios e desmatamento, Zé Mário. Mas o PT está acostumado a mentir, está acostumado à narrativa. Por isso que eu faço questão de descer aqui e explicar tudo isso. Do modelo da agricultura, que também nós temos aqui no Brasil, né, dependente de uso intensivo de agroquímicos, fertilizantes e venenos agrotóxicos. Aí ele falou dos agrotóxicos. Mais uma coisa interessante, senhor presidente, porque o senhor foi relator do projeto de bioinsumos, e eu me lembro muito bem, como se fosse ontem, esse mesmo senhor contra o seu projeto para poder angariar votos para que a gente tenha o bioinsumo como uma forma de paralela ao agrotóxico, que ele tanto fala contra. Mas aqui no dia ele pediu, inclusive, para retirar de pauta o projeto de bioinsumo. Ou seja, quando é uma coisa boa para tirar o dito agrotóxico que ele tanto odeia, aí é contra, Zé Mário. E hoje nós não temos mais nenhuma política de apoio aos assentamentos de reforma agrária. Reforma agrária. Ah, que lindo, reforma agrária. Vamos lá, agora vamos nos dados mais impressionantes da mentira dita aqui hoje. Ele disse que nunca foi feito nada no governo Bolsonaro, disse que o INCRA nunca fez nada a respeito das famílias assentadas. Pois eu vou dar um dados para os senhores que estão aí em casa. Por que que não adianta falar? Porque essa pessoa que mente vai continuar mentindo. Vai continuar tentando trazer narrativas para os senhores que estão aí fora. Afinal de contas, no governo do PT, houve mais enxurrada de milhões e milhões para a imprensa, que até hoje conta a narrativa deles, na esperança de poder voltar a boquinha. Mas se entregou mais títulos permanentes aos assentados de reforma agrária do que nunca antes distribuído na história dos governos anteriores, desde a criação da reforma agrária. Só até o final de 2022 serão mais de 600 mil títulos entregues a 600 mil famílias que durante anos e anos ficaram esperando a dita reforma agrária, mas o que eles faziam nada mais é do que colocar a família num assentamento
e tornar aquela família escravos dos seus votos, para que eles nunca mais votassem em outras pessoas que não fossem do Partido dos Trabalhadores, porque assim, se você mantém aquelas pessoas sem o título da terra permanente, você os mantém ali no cabresto. Eles tinham medo de que o Lula perdesse, de que a Dilma perdesse, e pudessem ser expulsos de suas terras. Mas agora, por exemplo, no mês passado, só no Pará, foram 50 mil títulos entregues no Pará. Famílias que não votaram no presidente Bolsonaro. É o governo Bolsonaro dando o título de terra para trazer dignidade às pessoas. Pena que o Brasil está indo de forma errática, para esta conferência do clima. E vem dizer que a gente não tem nada a apresentar na COP? Me desculpe, mas nós nunca estivemos tão bem no meio ambiente como nós estamos agora. Haja vista, por exemplo, as emissões de gases de efeito estufa, que em 2005, no governo do Lula, foi de 2,8 gigatons, e agora foi de 2, no ano passado de 2, e esse ano vai cair por conta das queimadas que caíram também. Então, senhores, tenham em mente esses dados e saibam que os senhores são enganados por mentirosos que estão aqui e mentirosos que estão lá fora, tentando enganá-los em relação às narrativas. Mas nós aqui estamos para contar a verdade. Em 2020, o governo Bolsonaro chamou a Força de Segurança Nacional. Esse ano eu queria parabenizar meu marido, Coronel Aginaldo, por comandar a Força Nacional e ter reduzido o desmatamento, ter reduzido os incêndios no nosso país. E que o ano que vem nós teremos orgulho de dizer que, mais uma vez, baixamos as emissões de gases de efeito estufa, graças ao trabalho que ele vem fazendo em todo o Brasil. Muito obrigada.